A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Só até aqui. Então eu quero começar hoje dizendo, que a psicologia e a fé cristã, elas não podem andar juntas. Por quê? Porque a psicologia é baseada na mentira. As suas bases, são ateístas e muitas vezes demoníacas. Já o cristianismo é baseado na verdade. Então, as duas coisas não têm como andar junto, psicologia e cristianismo. Então, o primeiro princípio de hoje é: a psicologia é doutrina de demônios. Por quê? Porque Tiago, em sua carta, no capítulo 3, ele vai dizer: essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e demoníaca. Aí no verso 17 ainda do capítulo 3, Tiago ele vai dizer: mas a sabedoria que vem do alto, essa é de Deus. Então existe duas sabedorias no mundo: a sabedoria que vem do alto, que é dada pelo próprio Deus, e tem a sabedoria que é criada pela mente pecaminosa do homem. A mente e o coração pecaminoso do homem também tem uma sabedoria, e as duas combatem, uma com a outra, a sabedoria de Deus e a sabedoria dos homens. Em 1 Coríntios capítulo 3, Paulo ele vai dizer: porque a sabedoria deste mundo é uma tolice diante de Deus, pois está escrito: ele apanha os sábios na sua própria astúcia. Então, psicologia é essa sabedoria humana, é procurar o homem agora o conhecimento sem Deus. O que a psicologia diz? Nós não precisamos da Bíblia, nós não precisamos da igreja, nós não precisamos de Deus para desenvolver conhecimento. Nós conseguimos desenvolver conhecimento a parte de Deus. Eles estão fazendo a mesma coisa do que Adão e Eva fizeram no jardim do Éden. Eles quiseram comer, da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal, o fruto da ciência, Então, a ciência sem Deus, ela é demoníaca. É o que Tiago está dizendo, Essa sabedoria humana, terrena, ela é animal e demoníaca, e ela é contra a sabedoria de Deus. Psicologia é, então, Adão e Eva querendo adquirir conhecimento do bem e do mal, longe de Deus. Psicologia, então, é demoníaca. Sua origem, como diz aqui Tiago, ela vem daqui da terra e do coração pecaminoso do homem. A Bíblia nos mostra várias vezes que Deus, ele rejeita a sabedoria humana. Por isso que ele vai dizer lá no Salmo 1, verso 1, bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios. E a psicologia é baseada no conselho dos ímpios. São homens mundanos, homens que odeiam a Deus, que muitas vezes consultam, demônios, são ocultistas, satanistas, e eles são a base da psicologia e da filosofia humana. A filosofia humana, ela não é neutra, ela tem a sua influência, e se não tem Deus na sua influência, a influência é maligna, é demoníaca. Hoje, infelizmente, muitos cristãos, e inclusive pastores, ao procurarem psicólogos, eles estão aí andando no conselho dos ímpios, desses homens aí que não odeiam a Deus. Paulo, lá na Grécia, a capital da filosofia, lá ele diz, lá em 1 Coríntios 1, onde está o sábio? Onde está o instruído? Onde está o questionador desta era? Por acaso Deus não tornou absurda a lógica deste mundo? Então, a psicologia, a filosofia, elas, partem de pressupostos anticristãos. Elas têm as suas bases, não na Bíblia, não na palavra de Deus, não nessa sabedoria que vem do alto, mas é numa sabedoria terrena. Aí muitos vão dizer: mas tem coisas boas na psicologia. Não podemos jogar o bebê junto com a água da bacia fora, Esse é um termo muito usado. Tem coisas boas lá. A água que o bebê está suja. Agora você não pode jogar o bebê junto, joga água, não o bebê. O problema é que, se tratando de psicologia, não há um bebê na bacia, há um demônio. Há um demônio, não um bebê. Até a filosofia, que muitas vezes fala a verdade, muitas vezes ela acerta, ela tem coisas boas. Mas se você analisar a filosofia e dizer que agora eu vou
usar a filosofia, vou usar o conhecimento do mundo, e sem querer o conhecimento de Deus, sem a sabedoria de Deus, você vai ter muitos acertos, mas pode ter certeza, você também vai errar muito, e você pode estar colocando a sua alma, né, em risco de morte eterna. Agora, você, por exemplo, a filosofia, ela tem coisas que acertam. Há verdades até nas seitas, nas falsas religiões. Por exemplo, a Igreja Católica, ela defende a Trindade. A Trindade a gente crê que é uma doutrina bíblica. Mas agora, só porque ela tem algumas verdades, nós agora vamos tentar resolver os nossos problemas numa falsa religião? Se você for no Espiritismo, também tem verdades. Se você for na Umbanda, tem verdades. Mas agora nós vamos consultar essas pessoas, né, que não estão buscando a verdade de Deus. Há verdades até dentro de facções criminosas. Tem facções criminosas que têm mais ordem do que dentro de muita igreja. Mas agora a gente vai buscar conhecimento, buscar resolver os nossos problemas através dessas pessoas, né, que estão longe de Deus? Não, jamais. Então, já que tem verdades, né, nós vamos consultá-los para resolver os nossos problemas? Nós não podemos fazer isso. Hoje, você dizer, né, que psicologia é do demônio, que você dizer que nós cristãos não deve buscar auxílio nessas pessoas, as pessoas acham que a gente é louco. As pessoas acham que a gente é radical demais. As pessoas acham que a gente é atrasado. Você está indo contra a cultura, mas a igreja, ela foi chamada para ir contra a cultura mundana mesmo. Nós somos chamados para isso, para combater o bom combate. E quando nós olhamos a história da igreja e vemos que ela se sucumbe à cultura, ao que a maioria pensa, ela logo é perseguida e logo ela é morta, né? As igrejas morrem. Se você olhar na história da igreja, as primeiras igrejas que aderiram à psicologia foram as igrejas ali de teologia liberal, né? São igrejas liberais, são igrejas que eram em grande parte lá da Europa, né? Elas aderiram a essa teologia liberal e hoje elas literalmente morreram, né? Elas abraçaram a psicologia. Por isso que Martinho Lutero, ele combateu as filosofias humanas na sua geração. Martinho Lutero, ele escreveu: nossa teologia, e Santo Agostinho, né, um grande teólogo da época, ele diz: estão progredindo bem e com a ajuda de Deus tornaram-se proeminentes na universidade. Aristóteles, né, filosofia mundana, está sendo gradualmente tirado do trono. Sua condenação é só uma questão de tempo. Então Martinho Lutero, ele percebeu isso, que a filosofia desse mundo é contrária à palavra de Deus. Portanto, por que Bíblia e psicologia não são conciliáveis, né? Porque as bases, os pressupostos delas são ateístas e muitas vezes são ocultistas, né? São de homens que consultavam demônios. Aí as pessoas vão dizer: ah, mas um doutor ateísta, ele pode operar um joelho, ele pode estudar lá e operar um joelho. A Bíblia não fala sobre cirurgia de joelho, né? É isso que eles dizem. Aí então vamos consultar um doutor, né, para lidar com a alma. O problema é que psicólogos e psiquiatras, eles não são médicos, eles não são doutores. Porque para ser um médico, ele precisa passar exames, precisa ter uma análise, você tem que levar num laboratório, fazer exames, para então ser um médico, um doutor. Os psicólogos não são doutores, eles são uma farsa. Porque como que o psicólogo receita um remédio para você? Você vai lá, você começa a conversar com ele, e aí daqui a pouco você sai daquela conversa, ele dá um diagnóstico e uma receita para você tomar um remédio. Mas não houve nenhum exame, ele não pede para você fazer um exame. Porque não existe nenhum exame para medir a tristeza, para medir comportamento, não existe. Então, a psicologia, ela é uma falsa medicina. E muitos, né, psicólogos, aqueles que são a base da psicologia hoje, muitos estavam envolvidos com ocultismo. E sua grande maioria são ateístas, né? Existem mais de 500 abordagens de psicólogos. E por que então que não é conciliável? Porque
a Bíblia e a psicologia tratam da mesma coisa, do comportamento humano, do problema da alma. Então, quando você diz que a psicologia é necessária hoje, você está dizendo que a Bíblia não é suficiente. A Bíblia não resolve o problema da alma, do comportamento. É isso que a gente está dizendo quando a gente consulta esses psicólogos. No passado, então, nós vemos que as igrejas que consultavam psicólogos acabaram morrendo, Por quê? Por que essas igrejas morreram? Porque elas aderiram a essa teologia liberal que dizia: a Bíblia não é a palavra de Deus, a Bíblia contém a palavra de Deus. Já que ela contém a palavra de Deus, ela pode ter erros e ela está em falta, e para suprirmos essa falta que a Bíblia tem, nós precisamos buscar outra fonte de conhecimento. Nós precisamos de psicólogos. Então, você dá 1 centímetro para o diabo, ele vai querer percorrer 1 quilômetro. E é isso que acaba acontecendo nas igrejas. Elas dão uma brechinha para o diabo, e o diabo depois ele vem com os 2 pés na porta e invade a casa ou a igreja. Como então explicar que igrejas hoje conservadoras, igrejas até reformadas, que é como a nossa, aderem à psicologia? Porque os teólogos liberais, eles descaradamente abriram as portas para a psicologia. Mas como então conciliar cristãos conservadores buscando ajuda em psicólogos? Qual que é o argumento deles? A Bíblia está certa em tudo. Ela fala de tudo, mas ela não fala sobre tudo. É algo perigoso. Aqui está o perigo. Essa frase, de certa forma, é verdadeira. A Bíblia não fala de tudo, ela não fala como fazer uma cirurgia, mas quando o assunto é o comportamento humano, o pensamento humano, a alma, a Bíblia sim, ela fala. E aí quando a gente adere à psicologia, o conselho do ímpio, a gente está desprezando Deus, está desprezando a sua palavra, está desprezando a igreja, está desprezando os pastores. Porque é isso que a psicologia, é para isso que ela veio para substituir o papel da igreja, o papel do pastor, o papel do cristianismo. O cristianismo, a igreja, a palavra de Deus que vem para resolver o problema do comportamento humano e da alma humana. E aí a psicologia ela vem como um substituto. E aí as pessoas hoje, ao invés de buscar o problema da sua alma, dos seus dilemas, elas vão em psicólogos. E aí elas acham que vão resolver o problema. É loucura. É loucura. Por exemplo, você perdeu um pai, aí você está triste. Aí ele vai lá e passa um remédio para você. Como que pode um remédio material, algo material, resolver o problema de algo imaterial? A dor da alma. Não existe. É loucura. Ele vai deixar você apenas dopado. E depois que passar o efeito, o problema vai voltar. Então eles querem resolver o problema, de maneira errada. Vai dar um xaropinho para você. Não vai resolver o problema. Em segundo lugar, a base da psicologia anticristã. Quando não é ateísta, é satanista. Jesus, uma certa vez, ele disse: olha, quem não é por mim, é contra mim. Ou seja, aquelas pessoas que ficam em cima do muro. Eu não sou contra Jesus e nem a favor, deixa ele lá na minha, e eu aqui na minha, eu não tenho nada contra eles, deixa aí os cristãos tranquilos e deixa eu viver a minha vida. Aquele que fica em cima do muro. Jesus diz que esses que ficam em cima do muro são contra ele. Então, alguém que se diz neutro em relação a Jesus, ao cristianismo, ele não está, na verdade, em um local neutro, ele está vivendo como inimigo de Cristo. Então, esses que não têm nada contra Jesus, Jesus os declara como inimigos. Imagine então os psicólogos do passado, que hoje são a base da psicologia moderna, eles declaradamente, abertamente pregavam contra o cristianismo. Esses homens eram anticristãos e eles odiavam o Cristo e o cristianismo. Thomas Szasz, um ateu, ele escreveu que o principal objetivo de Freud era se vingar do cristianismo. Freud é a base aí da psicologia, é a base de uma corrente da psicologia, não só uma corrente, mas várias, e a grande maioria. John MacArthur ele vai dizer que psiquiatras eram pessoas seculares que
que queriam ajudar outras pessoas seculares, né? Era tirar a igreja do jogo, tirar os pastores do jogo. Há centenas de escolas de psicologia, e vamos ver aqui algumas delas, né? Algumas correntes de pensamento e que é ensinado nas faculdades. Uma delas vem de Carl Jung, né? Ele era antibíblico, ele não gostava da Bíblia, e ele diz ter recebido a sua psicologia, os seus ensinamentos, através de um espírito chamado Filemon. Era ocultista, consultava demônios, e aí então ele ensinava as pessoas sobre o comportamento humano. Carl Rogers, ele também vai dizer, a história vai dizer que ele era ateu e ele abandonou a sua esposa no leito de enfermidade. A hora que ela mais precisava, ele abandonou ela. E aí o que aconteceu? Ela morre. E aí ele se sente culpado. Esse aqui é um dos pais da psicologia. Ela morre, ele se sente culpado, o que ele vai fazer? Ele vai numa sessão espírita para ali pedir perdão para a esposa, porque ele estava se sentindo mal. Aí o demônio fala com ele, ele acha que é a esposa e diz, não, está perdoado, pode ficar tranquilo. E aí ele sentiu paz, né? Então olha para vocês verem, homens extremamente anticristãos consultam demônios e eles estão aí, hoje, ensinando as pessoas, aconselhando as pessoas. Freud, né, Sigmund Freud, ele era cheirador de cocaína, sexomaníaco e depressivo. É esses homens que muitos crentes estão consultando. Psicologia e psiquiatria, né, basicamente tratam a mesma coisa, e ambas têm a sua base no ateísmo e no ocultismo. Portanto, é loucura, né, buscar ajuda nesses homens drogados, depravados, ocultistas. Quando você olha a história, né, dos psicanalistas lá de Viena, muitos se mataram. Você vai ver, às vezes, o filho do psicólogo, ele está lá numa clínica de recuperação, e aí está lá as pessoas consultando, né? Tem problema com drogas, consultando um psicólogo. Nem o filho dele consegue resolver o problema, e aí quer resolver o problema do cristão. Então, os pressupostos, né, os fundamentos, a base da psicologia são mentirosos. Então, como podemos construir algo em cima de um alicerce podre, né? É loucura, a casa vai cair. Aí muitos dizem, né, você não vai no médico para tratar o coração? Você também precisa ir no médico para tratar a alma. Mas como eu disse, né, psicólogos não são médicos. Eles não fazem parte da medicina, né? Isso é uma mentira. Né? Como medir a tristeza humana? Não tem como. A tristeza ou a felicidade para o americano é diferente da tristeza e a felicidade do chinês. Talvez a felicidade para mim é uma coisa, para você é outra. Como medir isso? Como colocar num aparelho e medir o sentimento, a tristeza? Não tem como. Né? Um dos maiores problemas da psicologia hoje, moderna, é transformar tudo aquilo que a Bíblia chama de pecado em transtorno. Esse é um dos maiores problemas, né? A psicologia olha para o comportamento pecaminoso e chama de doença, de transtorno. Pode reparar, um monte de mãe dizendo, meu filho tem transtorno disso, tem aquilo, né? Por exemplo, rebeldia juvenil, qual o nome que deram? A Bíblia diz que isso é pecado. Aí qual foi o que a psicologia fez? Chamou agora de TOD. Transtorno opositivo desafiador, né? Você não pode falar não para a criança, né? Isso a Bíblia diz que é pecado. Se trata, né, com disciplina bíblica. Por exemplo, a gula, pecado da gula, agora não é mais pecado, agora é transtorno alimentar. Precisa de um médico, né, de um médico, entre aspas, para tratar. Falta de domínio próprio, chamam agora de transtorno bipolar. Não é mais pecado, não é o pecado da ira, não é o pecado da falta de domínio próprio, né? É transtorno. Então, já que é transtorno, já que é uma doença, eu não preciso tratar, eu preciso apenas tomar remédio. E aí você vive escravo da medicina, escravo dos psicólogos, né? Escravo dessa máfia, né? Que gera aí muito dinheiro através de remédios, através de psicólogos, né? Por exemplo, o TDAH, né? A criança que não presta atenção,
o TDAH vai dizer que é falha em entregar tarefas, em realizar tarefas até o fim. Na verdade, a Bíblia diz que isso daqui é preguiça, é o pecado da preguiça. A criança que é preguiçosa, ela não quer fazer. Ela não quer fazer, mas põe ela lá para passar de jogo no videogame. Aí ela consegue. Ela esquece das coisas, ela não esquece a senha do videogame, ela não esquece. A criança, aí eles, para resolver isso, vai dizer, a criança, ela tem hiperfoco para certas coisas, mas ela só tem hiperfoco para as coisas que ela gosta. Agora, para estudar, para fazer a tarefa, para ajudar o pai em casa, aí ele não tem hiperfoco. Ele só tem hiperfoco para as coisas que traz prazer. Na verdade, isso daí é uma desculpa. Nós precisamos tratar as crianças como crianças pecaminosas, que precisam de correção, que precisam da vara. Portanto, comportamentos não são transtornos. Maus comportamentos não são transtornos, são pecados. O diabo, ele é inteligente. Antigamente, todo mundo colocava a culpa no diabo, O cara adulterou, foi culpa do diabo, fez um laço lá, e aí a culpa do diabo. Eu roubei, não, foi culpa do diabo. Eu não estava querendo roubar, mas o diabo pegou na minha mão, eu fui lá e roubei. Eu não queria enganar, eu não queria mentir, o diabo pegou a minha língua e eu menti. Colocava a culpa tudo no diabo. Só que acontece, isso aí já é uma estratégia antiga. O diabo, ele trouxe uma outra roupagem para negar o pecado. Agora é a psicologia, é os comportamentos. Não, isso aqui não é pecado, isso aqui é transtorno. Agora, transtorno não é mais pecado. Então veja que com isso, as pessoas não buscam mais a igreja, não buscam mais a Deus para resolver os seus problemas, para resolver os seus pecados, para pedir perdão a Deus, não precisa mais de Deus. Então veja que a psicologia, ela é maligna. Ela influencia diretamente essa sociedade, o mundo. Por que chamam de doença aquilo que a Bíblia chama de pecado? Porque se for doença, então é necessário um médico, não de um pastor. Isso então é uma estratégia diabólica perfeita para fazer com que as pessoas deixem de lado a fé. Eu não preciso mais de fé em Deus. Eu não preciso mais tratar da alma indo em uma igreja. É só ir no psicólogo. Ele vai resolver o meu problema, Repare, o que o psicólogo faz? Você vai lá, ele vai te ouvir, e vai dar talvez um conselho para você. Não é isso que um pastor faz? Não é isso que a igreja faz? Te ouve, olha para a Bíblia e te aconselha baseado na Bíblia, não no seu pensamento. Em terceiro lugar e último, só Deus pode resolver o problema da alma humana. Jeremias 17 vai dizer: o coração é enganoso e incurável. Incurável. Aí os psicólogos estão dizendo que vão curar o seu coração. Mais do que todas as coisas, quem pode conhecê-lo? Eu, o Senhor, examino. O Senhor, não o psicólogo. Não um mero mortal como eu e como você. É só Deus. O Senhor examina a mente e prova o coração, para retribuir cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto de suas ações. Então esse é um atributo de Deus, não do psicólogo. Hebreus 4 vai dizer: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e espírito, e juntas e medulas, e é apta para o quê? Discernir pensamentos e intenções do coração. Olha quem discerne os pensamentos. É a palavra de Deus. A palavra de Deus que pode discernir, não os psicólogos. Aliás, quem poderia discernir os pensamentos e tratar a alma, senão aquele que criou a nossa alma, que deu, que nos formou. No Salmo 73, lá relata que Asaf estava profundamente triste, estava muito triste, desanimado. Mas aí a Bíblia diz que quando Asaf entrou no templo, buscou a Deus, a tristeza foi embora. É assim que nós resolvemos o problema, da tristeza, da ansiedade, dos problemas da alma. É só buscando a Deus. É lá no templo que aquilo foi resolvido. A psicologia promete mudar o comportamento humano, mas a Bíblia diz o contrário. A psicologia promete mudar o comportamento humano, mas a Bíblia diz que é só Deus pode mudar o comportamento humano. Jeremias 13, 23 vai dizer: pode acaso o etíope mudar a sua pele?
ou o leopardo, as suas manchas? Então podereis fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal. Só Deus pode transformar a natureza pecaminosa do homem. Não é isso que o texto está dizendo. O ser humano, o animal aqui, ele não tem capacidade, nenhum outro animal tem capacidade, nenhum ser humano tem capacidade de mudar a pele do leopardo. Ali ele está dizendo, né, referindo-se a Deus. Então o homem que faz o mal, ele só pode fazer o bem se Deus transformar ele, transformar o coração dele. Só Deus pode fazer isso. Olha o que diz lá em Ezequiel 36. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e fareis que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Olha aqui, é uma obra sobrenatural. É Deus que transforma o comportamento humano. Uma pessoa que é irada, uma pessoa, né, que é idólatra, que ama o dinheiro, que tem problema com mentira, com vícios. É só Deus que pode transformar esse coração. Nenhum psicólogo pode fazer isso. Às vezes Deus é misericordioso, né? A pessoa até foi lá e conseguiu, mas isso é exceção. A grande maioria, pode reparar, pessoas que vão em psicólogos, psiquiatras, terapeutas, elas às vezes acabam arrumando outro problema, agora estão viciadas em remédio. E é um ciclo, nunca mais é liberto, né, desse mal. Lá, a Bíblia diz no Antigo Testamento que Josias, né, um grande rei de Israel, ele fez uma reforma no templo. Ele arrumou todo o templo de Deus. E diz o texto bíblico, né, que o templo estava carregado de ídolos. Havia até casa de prostituição dentro do templo, né? Dentro do templo. E isso não é um cenário hoje de muitas igrejas? Dentro do templo, né, há muito ídolo. Há muito, né, que ser tirado, né? Há muita podridão. É uma prostituição você trazer coisas do mundo para dentro da igreja. É o que a gente tem visto, né? E é isso que as pessoas fazem com a psicologia, né? Elas agora estão com problema, em vez de resolver, ô pastor, pode me ajudar, pode orar por mim, vamos resolver isso aqui. Não, eles vão. O próprio pastor indica, não, vai lá no psicólogo, busca um psiquiatra, né? Isso são então ídolos dentro da igreja. Ídolos dentro da igreja, né? E ai daquele que se levanta para falar contra, né? Vai dizer que a gente é louco, que a gente está atrasado, né? Você se lembra do rei Acás? A Bíblia diz que o rei Acás, ele estava para ir para uma guerra, lutar contra o inimigo, e ao invés de ele buscar ajuda em Deus, Acás foi buscar ajuda com o rei da Síria. Ele se ajoelhou diante de um homem pagão, né, ímpio, gentil, para pedir ajuda ao invés de buscar ajuda em Deus. Mais tarde, Acás, ele, ao ir até a Síria e ver o templo pagão, ver os deuses pagãos, ele foi encantado com aquilo e pediu para os seus sacerdotes de Israel ir lá e fazer um igual em Israel. Aí dentro do templo tinha, ali, no centro do templo, um deus pagão da Síria, e no canto tinha o Deus de Israel. O Deus de Israel ficou de canto, dentro da igreja da época, dentro do templo. Ele, em vez de buscar ajuda em Deus, buscou ajuda no mundo, no rei da Síria. E não é isso que tem acontecido hoje. Muitas igrejas têm imitado o mundo, ao invés de resolver o problema das pessoas, buscando ajuda em Deus, estão buscando, né, ajuda no mundo, em conhecimento mundano, em doutrinas de demônios, né, coisas criadas no inferno, que tem aí arrasado com a vida de muitas pessoas. Então, a psicologia e o cristianismo não podem andar juntos, são incompatíveis, porque as bases, né, são diferentes. Sabedoria vem do alto, está com a igreja. A sabedoria do mundo, a sabedoria demoníaca, terrena, está nas filosofias do mundo e na psicologia, né? Então eu não sei você, mas eu digo como Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Uns confiam em carros e cavalos, outros confiam em homens que odeiam a fé cristã, em homens que tiveram suas inspirações em demônios. Eu, porém, confiarei no Senhor. Eu não sei você. O Salmo 1 vai dizer: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios,
Esses homens pagãos não se detêm no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no seu devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Olha a promessa. Como que agora a gente vai buscar conselho nesses ímpios? Vamos buscar na palavra de Deus. Filipenses 4 vai dizer, né, as pessoas hoje vivem ansiosas. A Bíblia diz que quando a gente está ansioso, devemos apresentar a Deus, é o que diz Filipenses. Não andei ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus, e as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E hoje o que acontece? O mal do mundo hoje é a depressão. As pessoas estão ansiosas, ao invés de elas buscarem auxílio em Deus. E Deus vai fazer um milagre, vai guardar o coração, vai trazer uma paz que o mundo não pode dar, né, que excede todo entendimento. Ao invés de desfrutar dessa promessa, eles estão buscando ajuda em psicólogos mundanos e depravados, né? Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então você buscar auxílio para resolver os problemas, para ter descanso da sua alma, no mundo, nessas psicologias, você está negando a Cristo, você está negando a sua fé, né? Então que eu e você, né, possamos buscar auxílio sempre em Deus, não no conselho do ímpio, né? Vamos colocar de pé, vamos orar a Deus, vamos agradecer a Ele. Isso é um tema muito importante. A igreja é chamada para ser coluna e baluarte da verdade. A igreja ela deve falar sobre todos os assuntos, tudo que está na Bíblia, as coisas que acontecem no mundo. Então a gente deve, né, falar de psicologia, falar de política, falar de tudo, né? O cristão ele está no mundo. Então enquanto ele está aqui, ele tem que ter uma cosmovisão cristã. Então ele tem que dar resposta para tudo desse mundo. Então uma igreja bíblica, uma igreja verdadeira, ela vai abordar todos os assuntos, né? Ela não pode ser covarde. Uma igreja covarde, logo, logo, ela vai morrer. Não é que Deus nos livre, né, de não sermos covardes, né, mas que nós possamos lutar contra a cultura vigente desse mundo, né? A Bíblia vai dizer, né, que nós devemos ter a mente transformada, né? Não vos conformei a esse mundo, mas transformai pela vossa mente, né, o nosso modo de viver, né? Que Deus nos dê sabedoria, força, né, coragem para enfrentar as filosofias, o modo de viver mundano da nossa era.